Gente, falando em Gênesis, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, para nós falarmos hoje sobre esse tema, procurados por Deus. Quero destacar o versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, logo depois de ter acontecido a grande tragédia do pecado original. A Bíblia revela essa atitude de Deus. O Senhor Deus, porém, Gênesis 3:9, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Onde você está? Queridos, preste atenção para você, de uma vez por todas, quebrar todos os paradigmas do seu relacionamento com Deus, numa tentativa sua de se aproximar desse Deus. A grande revelação da Bíblia, a grande diferença entre o único Deus e os deuses criados pelo homem, com sua ânsia religiosa, que é uma coisa latente em todo homem. Todos nós temos uma aspiração religiosa dentro de nós. Pelo menos aqueles que estão aqui presentes, esses que estão assistindo o culto. Se você está assistindo o culto, se você está aqui presente, você tem uma necessidade disfarçada com outras atitudes suas, mas é uma necessidade sua. Então a grande diferença de Deus para com os deuses encontrados pelos homens é que você nunca vai conseguir chegar até Deus. É sempre Ele que vem aonde você está, amém? É Deus que te procura. É Deus que nunca vai desistir de você. Não tem nada que você possa fazer de ruim que impeça, que faça com que Deus desista de você. Pode esquecer. E também não tem nada que você possa fazer de bom que faça de você um privilegiado, que Deus vai só te atender porque você está fazendo por merecer. Essa é a grande revelação de Deus na Bíblia. Um Deus que está à nossa procura e que não desiste. E é interessante que Deus faz perguntas na Bíblia que Ele sabe a resposta. Mas é interessante, irmãos, a revelação progressiva da Bíblia coloca Deus tomando algumas atitudes humanas. Coloca Deus com formas humanas, coloca Deus com comportamento humano, para que de maneira didática nós possamos entrar em contato com o que Deus está querendo revelar. Por isso é que o título da mensagem de hoje é Procurados por Deus. E aí aparece Deus aqui no Gênesis, já revelando isso. A gente olha também em Gênesis 2:18, Deus observando Adão e percebendo que ele não estava em uma situação desfavorável, lhe faltava uma companheira. Pela Bíblia você vai encontrar, vou pegar dois personagens famosíssimos do Antigo Testamento. Abraão. Lá estava Abraão na terra de Ur, numa boa, de nada, de repente, Deus o chama, no capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor diz para Abraão, é o Senhor que vai. A Bíblia não relata Abraão diante de um altar, clamando a Deus, sacrificando a Deus, não. A Bíblia começa o capítulo 12 de Gênesis, Deus falando com Abraão e lhe dando uma ordem: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Outro personagem bíblico, Moisés. Moisés, um fugitivo da corte do Egito, está lá na terra de Midian, se insere naquele contexto, naquela cultura, está ali trabalhando para o seu sogro Jetro, e de repente no capítulo 3 de Êxodo, olha lá por favor queridos, Êxodo 3, 1 e 2, a Bíblia diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, ou então Reuel, algumas Bíblias vão dizer isso, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo. Adão, logo depois do pecado, aparece Deus indo: Adão, onde você está?
sabendo a resposta, mas nós precisamos dar algumas respostas para Deus. Abraão, lá no meio da terra de Ur, não estava nem aí. O Senhor chama Abraão para simplesmente começar uma jornada onde depois ele vier a ser conhecido como pai da fé. Moisés está lá, pastoreando o rebanho do sogro. De repente, o anjo do Senhor vem ao encontro de Moisés. Irmãos, esses dois grandes personagens do Antigo Testamento, só para ilustrar isso. Agora veja Jesus apresentando Deus para uma mulher, a mulher samaritana. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, acompanhe comigo o versículo de número 21, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Esse aqui é um diálogo que Jesus está tendo com uma mulher, a mulher samaritana. Olha o que Jesus revela para essa mulher. Eu acho tão tremenda essa conversa, e com quem Jesus está conversando, que é uma das grandes pérolas da revelação da Bíblia, e Jesus fala para uma mulher, que a época dela, ela era uma mulher indigna, de estar aonde estava, e só para essa mulher Jesus falou isso. Só para essa mulher, Jesus usou aquela mulher para trazer grandes revelações do Evangelho. Mas olha comigo especificamente o que Jesus diz no versículo de número 21 até o versículo de número 24. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Olha essa revelação, gente, olha aqui para mim, por favor. Olha esta revelação. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora veja, e estes são os adoradores que o Pai, quero ouvir vocês, que o Pai é Deus quem procura. E percebe, irmãos, que Ele está procurando adoradores, não adoração. Ele está procurando o adorador. Então Jesus já revela Deus assim. Deus, olha, está chegando a hora já chegou, que Deus está à tua procura. A tua procura. E a Bíblia continua dizendo: Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aqui tem uma grande revelação, irmãos. Ninguém pode intervir nisso, não tem modelo, não tem receita nisso. O que tem aqui é a sua necessidade de se relacionar com o único Deus, falar com Ele, falar dEle. E isso entra de uma coisa tão íntima no seu espírito. Não deixe, mais uma vez, irmãos, estou insistindo nisso, não deixe que ninguém venha com uma receitinha, como é que é isso aí em espírito e em verdade. É Deus se revelando no âmago do seu espírito, e vivendo uma verdade entre você e Ele. Os religiosos, a religião, pastor, eu vou entrar, vou tentar trazer alguma receita, mas não deixe. Deus está procurando, e isso é entre você e Deus. É Ele que procura. Vocês percebem que lá atrás, em Gênesis 3, Adão totalmente perdido, aparece uma revelação tremenda do que é um homem sem estar em comunhão com esse Deus que está à sua procura. Adão estava cheio de vergonha, Adão estava cheio de medo, Adão estava cheio de culpa. Olha aqui para mim, irmãos, vocês vão ouvir isso várias vezes, e esses são os 3 elementos principais que a religião usa para engodar você no significado do que é religião.
A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Impossível. É muita mitidez o que eu vou fazer aqui, mas eu vou ser metido agora. Eu criei uma definição de religião, e eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho competência para isso. Mas diante da palavra de Deus, a minha definição de religião é todas as tentativas frustradas que o homem usa para se aproximar de Deus. Isso para mim é religião. Porque quando você olha para a Bíblia, não tem nada a ver com o latim religar e religar o homem a Deus. Você vai encontrar um Deus indo aonde você está, te fazendo uma proposta para mudar essa situação, e aí você dizer para Deus: me leve para onde o Senhor quer que eu esteja. Você entendeu isso? Olha, um Deus que vai aonde você está, e não importa onde você está. E Ele vai chegar lá, não vai te arrancar daí, Ele vai te fazer uma proposta: olha, eu tenho o melhor caminho, eu tenho uma melhor vida para você, você quer ir? E você vem. A religião, ela tenta usar, primeira coisa que Adão sentiu, medo. Você vê a pressão? Outra coisa que Adão estava cheio de, ele diz para Deus, quando Deus fala: Adão, onde você está? Onde você está? Ele falou assim: Senhor, eu tive medo, tive vergonha, eu vi que eu estava nu. E você encontra o Adão cheio de culpa. Então veja bem, esses são os 3 elementos que toda religião vai usar: igreja batista, igreja católica, igreja pentecostal, igreja espiritismo, muçulmanos, o que é religião vai usar desses 3 elementos: vergonha, culpa e medo, para te dominar. E a religião ainda, recentemente aí, com a chegada do movimento da teologia da prosperidade, aguçou mais um 4º sentimento, que é a ganância. Ganância. Muita gente fica tentando ter experiência com Deus, mas os seus interesses estão ligados mais ao mundo material. Muito bem, então é um Deus que está à sua procura, é um Deus que não desiste de você, é um Deus que, na minha intenção, irmãos, de passar aqui para você, é um Deus que vai ao seu encontro na sua necessidade de ser percebido aqui neste mundo, no ambiente em que você vive. Você tem uma necessidade assim, de ser percebido. Você precisa ser detectado. Você precisa, a não ser que você esteja numa situação desfavorável como Moisés, que estava fugindo lá para a terra de Midian. O que ele menos queria era ser encontrado, era ser percebido ali pelos homens. Mas ele foi procurado e achado por Deus. Então você tem essa necessidade. Você tem essa necessidade de você ser uma pessoa percebida no ambiente onde você está. E essa necessidade, primeiramente, é suprida por aquele que está à tua procura. Sabe onde você está, sabe o que você tem, mas ele se revela para você. Ele vai arranjar várias formas, irmãos, inclusive esses paradigmas religiosos. Deus vai usar o seu medo. Aconteceu isso comigo. Meus primeiros passos em direção de Jesus, eu não estava querendo Jesus, eu estava fugindo do diabo, porque eu tinha medo do inferno. Não foi me apresentado Jesus, foi apresentado o inferno para mim. E depois, a vergonha de ser uma pessoa totalmente desprovida,
Como eu sentia vergonha de mim, irmãos, por causa da minha blasfêmia. Eu era um cara muito blasfemo, porque eu usava eu estava até falando para o Marcelo aqui, eu falei assim, eu perco o rebanho, mas não perco a piada, né, que eu estava falando como é que é o nome do ministério do Chechel, como é o nome do ministério dos adolescentes? Rede Tim Mais. Aí o engraçadinho do pastor, do Leme ao Pontal. Irmãos, é mais forte do que eu. Veio na minha cabeça, falei, isso está com cara de tinha outra coisa, né? Aí eu falei para o Marcelo, vou perder o ministério, mas a piadinha eu não vou perder. Irmãos, veja só. É interessante como, agora é brincadeira, mas eu me lembro até hoje, quando um amigo veio falar do evangelho para mim, e eu fazia chacotas com a palavra de Deus. Piadas de blasfêmia, não é essas sem gracinha que eu faço aqui não. Piadas de descaracterizar o que estava sendo dito. Me lembro até hoje com o meu comportamento social, como aquele tempo a gente era evangelizado mais pelo medo do que pela assim, a Bíblia diz que o homem só pode gastar com aquilo que é pão, um versículo lá de Isaías. Aí eu falei, tá bom, querido, eu vou chegar no açougue, ou vou chegar na Casas Pernambucana, que era aquela casa famosa que tem, me dá uma camisa de pão, me dá uma calça de pão, me dá uma meia de pão. Era assim que eu descaracterizava o evangelho quando era pregado para mim, era só. Então, a primeira coisa que ao conhecer a Bíblia, veio aquela vergonha, né? O medo, a vergonha e a culpa. Esses sentimentos Deus vai usar todos. Você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe o que você fez de errado, você sabe o que você está com vontade de fazer. Deus não vai desistir de você, e por isso é que hoje a gente tem que honrar e agradecer a Deus, por todos os segmentos religiosos que tem, que revela a Jesus. Não dá para descaracterizar ninguém. Agora, você só tem que ter cuidado de não deixar que intermediários, que pastores, que profetas, que apóstolos, que profetizas, sejam intermediário entre você, já que você tem acesso direto à palavra de Deus. Você vai ler essa palavra, e essa palavra vai revelar esse Deus, porque Ele vai deixar bem claro, estou te procurando, estou te procurando. E aí, queridos, para que Deus está nos procurando? Por que o Senhor fez o que fez com Abraão, fez com Adão, fez com Abraão, fez com Moisés, foi de encontro àquele homem? Para que nós pudéssemos, de uma forma bem em paz assim, saber, Ele me conhece. Ele sabe os meus limites. Tem uma experiência de um indivíduo que ficou impactado assim com Jesus. Quando Jesus falou para ele, falou, olha, eu sei quem é você. Sabe quem é esse cara? Natanael. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 47, por favor. A Bíblia diz assim, João 1,47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí um verdadeiro israelita, que não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Olha a reação de Natanael, gente, ele me conhece, ele sabe quem sou eu. E Natanael então declarou, mestre, ou então rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê? Porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. É muito singelo isso que Jesus fez com Natanael. Eu sei quem é você, Natanael. Quando Jesus tem uma visão, irmãos, olha só, quando Jesus tem uma visão coletiva, assim, uma visão panorâmica da realidade de Israel do seu tempo, olhe para Mateus, capítulo 9, versículo 36.
Jesus se preocupa com isso aqui. Eu quero que você já comece a pensar, fala assim, puxa, é assim que Jesus vê a muitos, é assim que Jesus vê meus amigos, é assim que Jesus vê a minha família, é assim que Jesus me vê. A Bíblia em Mateus 9,36 diz assim, ó, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas. Ó, Jesus sabe, estavam aflitas e desamparadas, como ovelha que não tem pastor, como ovelha sem pastor. Queridos, que maravilha. Jesus, quando viu, deu uma olhada panorâmica assim na multidão, falou assim, viu eles aflitos, viu a aflição de cada um, o desamparo de cada um, falou assim, eles precisam ser pastoreados. E aí Jesus nos coloca para caminhar como rebanhos, como ovelhas, dentro da sua igreja, coloca homens e mulheres com essa função de pastorear e não de dominar, e não de mandar na sua vida, não, conversarmos, compartilharmos, falarmos das nossas aflições e do nosso desamparo. Aí, quando somos encontrados por Deus, quando somos desafiados a deixar Ele tirar-nos da onde estamos, para levarmos para onde Ele quer que estejamos, há uma transformação dentro de nós. Há algumas afirmações sobre nós, que me faz ter o seguinte raciocínio: o Senhor, ao me encontrar e eu entrar nessa proposta de Deus, Ele decidiu, irmãos, me usar, para que eu junto com Ele, venhamos encontrar mais pessoas. Aí Deus faz uma transformação muito top na vida de um encontrado. Mateus capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim, olha o que acontece com o encontrado: vocês são a luz do mundo. Amém? Jesus nos transforma em luzes, em luz nesse mundo. Aí ele diz, ele faz um ensinamento em volta dessa afirmação: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha, ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique o seu Pai que está nos céus. Interessante isso que Jesus faz. O Senhor não me encontra para eu ficar numa relação contemplativa com Ele, ó Deus, Deus meu Deus, Deus meu Deus, Deus meu, não. Ele faz uma obra em mim, me transforma, e aí não tem jeito. Aí vem todas aquelas perguntinhas, tentando me trazer culpa, vergonha, medo. Você já ouviu, você não é crente? Mas você não diz que crê em Deus? Sabe por que essas perguntinhas constrangedoras? Porque as pessoas estão vendo? É porque você é uma luz que provavelmente está no lugar errado. Você está debaixo de um alqueire. Porque luz você é. A questão é, aonde você está? Onde você está brilhando? Porque quando descobre que você é um encontrado, vem as perguntas constrangedoras. Você faz essas perguntas constrangedoras. Mas a Bíblia diz então que você é luz e você é uma luz que brilha para alumiar toda a casa, e as pessoas então glorifiquem a Deus. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele faz uma afirmação também era como se ele estivesse lendo Mateus 5,14 para aquela igreja. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, e leia comigo os próximos versículos aí, por favor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês
com temor e com tremor. Pois é Deus quem produz em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração perversa, na qual vocês brilham, como na minha versão está estrelas, que é na NVI, vocês brilham como estrelas no universo. É interessante que esta palavra tem toda a harmonia com o significado dos pastores das igrejas do Apocalipse, eles são equiparentes às estrelas. Paulo diz aqui, vocês brilham como luzeiros, as Bíblias a revista corrigida fala assim, como luzeiros. Aqui Paulo usa, ou melhor, a NVI usa a expressão estrelas no mundo. Aí vem, por quê? Olha o versículo 16, por que nós insistimos tanto para você ter um acesso direto à palavra de Deus? Pegando-se firmemente à palavra da vida, está se falando de Jesus aqui, irmãos. Logo depois ele usa a expressão, assim no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Percebe isso? Deus pega, tem um encontro, vem ao teu encontro, e mais uma vez eu vou te dizer, não adianta, não adianta, não, Deus nem está ligando para mim, as coisas que eu estou fazendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é constrangedor isso, irmãos, é um Deus que decidiu te constranger pelo amor, e não pelo castigo, não pela vergonha, e não pela culpa. É um Deus que não vai desistir de você. Você pode estar fazendo a pior coisa, pessoas vão desistir de você, mas Deus não. E para concluir, irmãos, eu quero então fechar o raciocínio desses procurados por Deus. Você percebe que você tem uma necessidade de ser percebido, e pelo menos da parte de Deus isso já está suprido, mas eu quero desafiar você, se perceber, como você está, e se ao olhar para dentro de si, Paulo diz isso para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, atente bem para a sua vida, Paulo diz isso para Timóteo, atente bem para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando está ministrando sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz assim, no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo. Olhe para dentro de você, querido, e olha só a graça de Deus. E se você encontrar qualquer coisa que te cause vergonha, qualquer coisa que te cause culpa, qualquer coisa que te cause medo, saiba de que nada disso é impedimento para Deus se relacionar contigo. Amém, irmãos? Isso é tão sério que Jesus então fala, se preocupe com você, mas não deixe de se preocupar com o outro. Aí eu acho lindo esse ensino de Jesus aqui em Mateus 7, ou melhor, Mateus 7, olhe comigo, Jesus fala, depois de você se preocupar consigo mesmo, de você ver Deus em tua busca, depois de você vencer toda a vergonha, toda a culpa, todo o medo, principalmente a vergonha de você não conseguir parar, mas Deus está lá, te amando, te amando, te amando, te amando, te amando. Aí Jesus fala assim, eu achei maravilhoso demais essa percepção, irmãos, versículo 7, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a vida do seu olho, ou seja, se preocupe primeiro com você, mas depois se preocupa com o seu irmão. Olha o que Jesus diz,
tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente. Aqui, irmãos, tem uma revelação maravilhosa. Eu quero desafiar você a mudar a sua maneira de perceber as coisas, dentro desse desafio que o pastor vai dizer. Você fazer essa oração aqui, ó: Deus, me mostra o que eu preciso ver nessa situação. Porque Deus, quando nós nos preocupamos conosco, tiramos a trave que está do nosso olho, a gente vai ver claramente a proporção do problema, do cisco que está no olho do irmão ou nessa situação. Eu quero desafiar você a fazer essa oração: Deus, me mostre o que o Senhor quer que eu veja nessa situação, me mostre o que o Senhor quer que eu veja nesse meu irmão, me mostre o que você quer que eu veja no meu pai, na minha mãe, me mostre o que o Senhor quer que eu veja no meu colega de trabalho, me mostre o que você quer que eu veja nas pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos: Deus nunca, olha, não está escrito esse versículo na Bíblia, não é um versículo, mas sabe o que Deus vai mostrar? Você vendo claramente, a Bíblia diz assim, ó: então você verá claramente para tirar, e não para meter o dedo no olho do irmão e feri-lo, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Resumão geral de um Deus que procura você. Ele não vai desistir, e Ele vai arranjar várias formas. Onde você está? Estou aqui, Senhor, cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de aflição, totalmente me sentindo desamparado. O Senhor sabe, e Ele quer mudar o estado desfavorável de cada um. Se não está bom, o Senhor quer intervir nisso. Se está bom, o Senhor quer melhorar. Aí o que Ele decidiu? Depois de me achar, para que eu me veja como encontrado com Deus, Ele vai me usar para abençoar pessoas. Não tem outro método divino a não ser esse que a Bíblia deixa bem claro. Olha só, Deus vai te encontrar, vai tratar de você e vai te usar para encontrar tantos quantos fazem parte da sua realidade, para que essa pessoa também tenha a mesma experiência que você. Porque todos são procurados por Deus.